E aí galera, beleza? Bom, um ser humano quando ele nasce, ele obviamente não começa do zero. Ele traz consigo uma identidade cósmica, são as energias estelares da qual ele vibra, que a gente pode detectar isso a partir da astrologia, fazendo um mapa natal da pessoa. Ele também já traz consigo uma bagagem genética, no qual através do DNA ele vem com certas informações dos pais. Muitas vezes isso é confundido com outras coisas que eu não vou entrar agora no mérito. E ele também vem com a ancestralidade. Ele vem com as informações e os arquivos dos seus antepassados. Então, o bebê ele já nasce com uma rede de sonhos e traumas dos antepassados, dos ancestrais. Também tem um período de vida intrauterino, que é muito importante, que o bebê, quando ele está na barriga da mãe, ele herda toda a vibração da mãe durante o período de gestação. Então, é muito comum você ver assim, as crianças nascerem com uma certa característica, uma personalidade muito semelhante aos temas e aos assuntos que a mãe tratava enquanto grávida, no período de gestação. Inclusive tem uma menina muito simpática que eu sigo no Instagram, ela tem um canal no YouTube e tal, é a Princesa Rubro-Negra. Quando ela tava na barriga da mãe dela, a mãe dela, tava numa fase assim de torcer pro Flamengo de modo fanático, né? Ia pra estádio com ela na barriga, né? Ela grávida, ela ia pra estádio, ficava torcendo ali fanaticamente. Aí a garota, quando nasceu, já nasceu o Flamengo, já nasceu com aquela identidade que ela portou, principalmente no período intrauterino, né? Aquilo que ela recebeu, aquelas vibrações, toda aquela carga energética que ela recebeu quando estava dentro da barriga da mãe. Ou seja, uma pessoa, quando ela chega aqui nesse mundo, ela não vem do zero, né? Ela precisa ter um eco para ter um mínimo de percepção acerca do que seria o eu, do que seria o mundo, para ela poder se situar aqui dentro dessa criação. Então, ninguém começa do zero. E muitas das vezes, as ditas memórias de vida passada, lembranças de outras encarnações, muitas vezes é apenas uma leitura de todo esse arcabouço existencial que a pessoa já traz consigo no nascimento. Espero que tenha dado para entender. Mas tudo isso que eu falei é apenas uma introdução para explicar como configurar o ser humano. Então, o ser humano, quando ele é um bebê, ele tem essa estrutura do ser, mas ele ainda não tem o que as pessoas chamam de ego. O ego dele vai sendo construído com o decorrer dos anos. E muito do que se entende a respeito do ser humano, na verdade, é sobre o ego. Porque o que acham que é o ser humano, na verdade, é o ego humano. Então, nesse vídeo, esses termos ser humano e ego vão ser basicamente similares. Quando eu falar ego, eu vou estar me referindo sobre ser humano, e quando eu falar sobre ser humano, eu vou estar me referindo sobre ego, porque nesse caso, ambos são exatamente a mesma coisa. Bom, então, como configurar o ser humano? O ser humano, ele é um composto ternário, mente, alma e corpo. E ambos esses entes, eles são programáveis.
Você pode programar a mente, a alma e o corpo. Como que você executa essa programação? Olha, a mente, para você programar, você tem que inserir dados nela, inserir informações na mente. Porque a mente ela vai operar de acordo com as informações presentes dentro dela. Então, o que o sistema de controle faz é inserir mensagens subliminares que atuam diretamente no inconsciente. PNL, que são programações neurolinguísticas. Sistemas de crença, eles contam historinhas, enfiam uma crença na mente da pessoa. Sistema de ensino. A pessoa entra na escola, ela já fica com aquela mente toda formatada para interpretar a realidade daquela maneira que está exposta ali na grade curricular, que é controlada pelo MEC, né? Então, as crianças só têm acesso às informações que os dominadores querem. Olha aí que mecanismo eficaz de poder, né? Os dogmas sociais, né? Que é a conduta das pessoas, do coletivo. O ser humano ele tem uma necessidade natural de se enquadrar ao meio e à coletividade do qual ele faz parte. Então, ele copia o que os outros fazem, né? Então, isso começa a partir dele copiando os pais, a atitude dos pais, e depois ele vai copiando a atitude das pessoas que estão ao redor dele, que no caso é a sociedade. Então, tudo isso gera um mecanismo de programação mental. Sem contar as mídias sociais e toda sorte de veículos de comunicação que infiltram a todo instante informações dentro da mente das pessoas e configura a mente das pessoas para atuar de acordo com aquelas informações que estão sendo inseridas ali na mente das pessoas, né? Então, rede social, algo que poderia ser uma arma muito poderosa para a humanidade, se transformou apenas em outro tentáculo do sistema de controle, porque rede social eles inserem um monte de lixo na mente das pessoas, configura a mente para ser apenas uma coisa assim. O que eu ando percebendo, né, nos últimos anos é que existe todo um trabalho de idiotização das massas, um emborrecimento, para que a inteligência, o raciocínio, o discernimento, a lucidez seja jogada completamente de escanteio em segundo plano, que a gente está agora entrando, a gente está vivendo uma geração, uma época, uma era do enaltecimento da burrice, da estupidez, da ignorância, da idiotice, né? E o ápice disso que a gente vê hoje em dia é esse aplicativo TikTok. A mensagem do TikTok é muito clara, é o enaltecimento da loucura, né? Da idiotia. Ali o campeão é quem é o mais idiota, né? Então, é assim que você programa a mente. Agora, falar sobre a alma. Para você configurar a alma, você insere sensações nela, você manipula os sentimentos, você cria situações em que as pessoas elas têm que ter bem. Você delimita o que as fará sentir dor ou alívio. Então você cria toda uma realidade que as pessoas vão sentir dor conforme aqueles parâmetros que você deu para elas sentirem a dor, ou vão sentir o alívio de acordo com aqueles parâmetros delimitados que você inseriu naquela realidade para elas sentirem. Então, a dor e o alívio você insufla nas pessoas, né? Hoje em dia no mundo, o que faz as pessoas sentirem dor? A gente está vendo muito nítido isso agora, né? As pessoas sem um emprego, sem aquela vida padrão, gera muita dor nas pessoas, né?
gera muita dor. E o alívio que o sistema geralmente dá é na questão das drogas, né? Como eu, por exemplo, fumando cigarro. O alívio mais próximo que eu tenho é esse, porque eu, infelizmente, tô nessa também, tô nesse barco, eu nasci nisso. Eu tento me desvencilhar disso, né? Mas é difícil. Então, o alívio, as dores e os alívios são todos pré-fabricados, né? O que te causa dor, quer dizer, não você, porque as pessoas que me acompanham, elas estão em outra vibe, em outra sintonia, mas na massa, no gado, o que causa dor neles é uma coisa muito generalizada, são as mesmas perspectivas ditadas pelo sistema é que vai causar. E o que causa alívio neles é o que? É uma sexta-feira, uma balada, né? Uma suruba, são coisas da carne, né? Então você vê que você tendo controle das dores e dos alívios de uma coletividade, você controla a alma da coletividade, né? A alma das pessoas. Você tem posse sobre a programação da alma das pessoas. Você sabe como configurar a alma de cada um, né? Manejar os sentimentos, conduzir as emoções, né? E é óbvio que a mente, ela tá ali também, conlui com a alma. Então os pensamentos geram emoções. Então, se você tem o controle da mente, você controla os pensamentos das pessoas, consequentemente controla as emoções da pessoa. Então é assim que você configura mente e alma. Agora eu vou para o outro pilar, que é o corpo, né? Essa carne aqui, o organismo. Bom, temos aí os alimentos, né? Tudo aquilo que a gente ingere, tudo aquilo que a gente bota para dentro do organismo, configura o corpo para atuar de uma determinada maneira. Então, certos alimentos que você consome, eles podem otimizar o teu organismo, as tuas glândulas, a tua corrente sanguínea, as propriedades do teu organismo, ou eles podem inibir certas coisas, né? Então você, tendo posse das substâncias que vão entrar no organismo das pessoas, você tem posse do organismo delas, você tem as chaves para configurar o corpo das pessoas, né? O organismo para ele operar de acordo com seus desígnios. Então nós temos aí principalmente a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica, que são as bases centrais de introjeção de substâncias nos corpos humanos, né? A gente tem também flúor na água, né, que calcifica a glândula pineal. A glândula pineal é um dispositivo de conexão com o mundo espiritual, com realidades paralelas. Então, isso na humanidade é bloqueado. Por quê? Por causa, claro, da mente, né, da alma, dos pensamentos e emoções, mas também porque eles configuram o corpo humano para que a glândula não funcione, para que a pineal não funcione. Então a gente vê aí agrotóxicos, corantes, acidulantes, toda sorte de químicas, né, que eles colocam deliberadamente nos alimentos, que é para editar o corpo humano, para trabalhar de acordo com os desígnios do sistema, né? Então nós temos aí esse é o roteiro básico de como configurar o ser humano. É óbvio que você pode usar todas essas coisas que eu falei, você pode usar para o bem, né? Para configurar a mente, a alma e o corpo de um modo elevado, que seja uma coisa bela, uma coisa positiva, né? De se atuar. Eu tenho fé, mano, que em algum momento a humanidade vai ter essa graça, né? De configurar o ser humano para que ele volte a ser a imagem e semelhança de Deus que ele perdeu completamente. Mas é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Luz pra nós.